Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a última aula do nosso mini curso de Laravel. Então hoje a gente vai criar algumas rotas que a gente chama de rotas públicas, que são rotas que elas não vão estar por trás de um login, de um acesso autenticado. Elas são rotas que qualquer usuário vai poder acessar. Basicamente vai ser uma listagem dos produtos num formato um pouco mais interativo, com alguns filtros que a gente vai poder aplicar. Então vamos começar o desenvolvimento dessa tela. Eu vou abrir aqui o nosso arquivo de rotas. Normalmente começa pelas rotas. Vou fechar esse meu user controller. Então eu tenho aqui todas as rotas do meu get, eu tenho minhas rotas de categoria, de produtos, de usuário, tenho as rotas de autenticação aqui embaixo, o meu logout e o meu home. Então eu tenho todas essas rotas configuradas. Então aqui embaixo, no final, eu vou colocar as minhas rotas públicas. Vou até colocar um comentário aqui, rotas públicas, para eu saber o que eu estou fazendo aqui embaixo. Então eu vou criar uma rota nova. Então route get. Eu vou colocar uma barra vazia porque eu quero que seja a rota do meu acesso raiz ao site. E eu vou mandar ela para o seguinte controller, o site controller. Nós não temos esse site controller criado ainda, nós vamos criar na sequência @index. Então nós vamos chamar a função index dele. E a gente vai dar um name para essa rota. Então vamos dar um name. Eu vou chamar de site. Vamos fingir que é a página inicial do nosso site. Porém, a gente tem duas rotas conflitantes nesse momento. Nós temos a barra aqui embaixo que manda para o nosso site, que é a rota que a gente vai fazer agora. Temos aqui em cima um barra que está redirecionando para home, depois do usuário estar logado. Então eu vou remover essa rota aqui de cima. Vou deixar ela sem. Então vamos lá. Deixei essa rota ok, configurada. Agora a gente vai fazer a criação do nosso site controller. Então vou lá. Vou vir aqui na pasta controllers, vou pegar meu category controller como base, vou criar uma cópia dele e vou nomear para site controller. Vou trocar o nome da classe aqui para site controller, fechar esses arquivos aqui. Vou retirar o meu use do validator, que eu não vou precisar, e vou adicionar um use do meu product. Tem use do meu category, vou dar um use do meu product. Então vou acessar os dois models, tanto de categoria como de produto. Vou manter apenas a função index, essas outras funções que eu copiei eu vou remover elas todas. E agora a gente vai implementar o nosso index. Então a gente vai programar a nossa função aqui, deixá-la prontinha. Então vamos lá. No primeiro momento eu vou listar todas as categorias e todos os produtos que eu tenho. Então eu vou fazer isso através do acesso aos meus models. Então eu vou criar uma variável categories e eu vou acessar meu model de categoria, meu category, e eu vou utilizar a função all para retornar todos os registros desse model. E vou fazer o mesmo processo para o meu product. Vou criar uma variável products e vou pegar o conteúdo do meu model de product, todos os registros do banco. Feito isso, eu vou retornar uma view. A view eu vou chamar ela de index, porém eu vou colocar ela dentro da pasta site, então vai ficar site.index. E no segundo parâmetro eu vou passar um array de valores, onde eu vou passar minhas categorias, então categories, vai receber a variável categories. E os meus produtos, então products, vai receber a minha variável products. Nosso controller está criado. Então agora a gente vai fazer essa view para ter essa tela prontinha. Vou fechar meu controller. Vou fechar essas pastas que estão abertas. Vou abrir aqui meu resource view e vou criar uma nova pasta chamada site. Normalmente a gente vai ter só um arquivo nessa pasta site, que vai ser essa nossa listagem. Depois, se a gente fosse fazer outros arquivos dessas rotas públicas do nosso site,
eu deixaria dentro dessa pasta aqui. Então eu vou criar um novo arquivo chamado index.blade.php. Então a gente vai programar esse cara aqui. Vou colocar meu doctype do HTML. Vou abrir minha tag HTML. Vou colocar uma lang ptbr, para a gente não ter problema de idioma. Vou fazer a inclusão do meu cabeçalho, que já está pronto. Vai ser igual ao cabeçalho da minha parte administrativa. Então, includes .head. Então aqui eu faço a inclusão do meu cabeçalho. Feito isso, eu vou criar minha tag body. Vai ser o corpo da minha página. E aqui dentro eu vou colocar uma div. Agora eu vou colocar um main class container, que vai conter o conteúdo da minha página. Feito isso, eu vou criar uma header, uma tag header, que vai ser aquela tag que se comporta como se fosse uma div, só que ela vai ser vai indicar semanticamente que é um cabeçalho. Vou colocá-la como class row. Dentro dessa header class row, vou colocar uma div class colg12. E aqui dentro eu vou colocar uma div class jumbotron. Essa div jumbotron é uma div específica do meu Bootstrap, então eu só estou usando ela aqui dentro. Ela dá um efeito de um texto grande, total destaque. Então eu vou colocar um H1 dentro dessa div. Vou escrever produtos. Então é a listagem de produtos do meu sisteminha. Vou fazer um parágrafo com a class lead, que ele vai deixar o texto num formato um pouquinho diferente do normal. E aqui dentro eu vou colocar o seguinte texto. Aqui estão listados os produtos que estão disponíveis. Então aqui, esse é o textinho que vai ser exibido na tela. Tranquilo, pessoal? Então agora o parágrafo já está fechado aqui em cima. Vou seguir aqui no nosso Jumbotron. Vou criar uma tag A. Vou colocar um href aqui depois. Esse href vai mandar para uma rota. Vai mandar para uma rota de login. Aquela minha rota para entrar na parte administrativa do meu site. Então, route login. Vou colocar um class. Então, eu vou estilizar esse meu link. Vou colocar um btn para ele ter um formato de botão. Btn primary, para ele ter aquele efeito azul. E um btn lg para ele ser um botão um pouco maior que o normal. Vou adicionar um role button aqui também, para indicar o comportamento de botão desse link. E eu vou escrever área restrita. A partir do momento que o usuário clicar nesse botão, ele vai acessar o login e vai poder entrar dentro do sistema. Temos o nosso header pronto. Agora a gente vai seguir na programação da nossa página. Então eu vou criar um section class row, então uma seção da minha página. E aqui dentro eu vou colocar uma div class colg12. Dentro dessa div eu vou fazer um parágrafo com a class h4, que ele vai ter a estilização de um cabeçalho do nível 4, de um h4, porém ele vai ser um parágrafo. Isso é uma funcionalidade que o Bootstrap nos fornece. Dentro desse parágrafo, vou escrever filtrar por categoria. Feito isso, eu vou criar uma div class btn group, que vai ser um grupo de botões, que a gente vai colocar aqui dentro. Vou colocar aqui dentro dessa div também um role group, para indicar que é um grupo de botões. Isso vem lá do Bootstrap. E agora a gente vai listar todas as categorias que estão salvas no banco para a gente fazer o filtro dela. Então eu vou fazer um for each from categories as from category. Vou fechar meu for each aqui embaixo, end for each.
e vou colocar um link aqui dentro. Então, href. No momento eu não vou ter esse link programado, a gente vai programar isso depois, então vou colocar aqui um sustenido para deixar ele vazio. E vou colocar uma class btn outline primer. E eu vou escrever o título da minha categoria dentro do botão. Então aqui eu estou listando o meu filtro. Tranquilo, pessoal? Então agora a gente vai fazer a listagem dos nossos produtos. Então eu vou criar uma section. Class row. Vai ser uma outra seção. Uma div class. Só um pouquinho. Eu vou colocar junto da minha section, eu vou colocar uma section row mt-5 para deixar um espaçamento para a parte de cima. E aqui dentro, em vez de colocar as calls diretamente, eu vou ter que fazer essas calls relacionadas ao meu produto. Então, eu vou ter que percorrer minha listagem de produtos e fazer uma call para cada um. Então, eu vou fazer um for each nesse momento. Então, products as product. Fechar esse for each aqui embaixo. E a gente vai colocar nossas calls. Então, eu vou colocar uma div class call lg3. Então, eu vou fazer um grid de 4 produtos por linha. Então, eu vou ter 4 produtos na primeira linha, 4 produtos na segunda linha e assim por diante. Feito isso, a gente vai colocar uma div class card, que é uma estilização em formato de card que o Bootstrap nos fornece. Feito isso, a gente vai colocar a nossa imagem aqui dentro. Para colocar a imagem, a gente vai fazer uma verificação se o produto possui imagem, senão a gente não exibe. Então, if from product URL image. Vou fechar esse if aqui embaixo. Se ele tem imagem, nós vamos colocar um img src. Então, para pegar a imagem, é o mesmo esquema lá da nossa listagem dos produtos. Então, eu vou fazer um asset para pegar a URL da pasta pública. Vou utilizar o meu utilitário do storage. Então, storage, dois pontos, URL, para chamar estaticamente a função URL. E aqui dentro na URL eu passo o product como parâmetro, URL image, que vai pegar a URL que está salva no banco de dados. Feito isso, vou colocar um out, que vai ser o meu product name, então vai ser o nome do produto, e vou colocar uma class dentro aqui, uma class card img top. Ela ficou fora aqui da minha string, vou passar para dentro. Então é uma class do Bootstrap para utilizar a imagem de cards. Feito isso, vou sair do meu if e vou fazer uma div class card body. Então aqui vai ficar o corpo do meu produto. Então eu vou fazer um H5, parágrafo de um cabeçalho de nível 5. E aqui dentro eu vou colocar o título do meu produto. Então eu vou colocar aqui espaço para escrever um texto. E vou colocar o meu product name, ou seja, o nome do meu produto. Feito isso, eu vou colocar um badge, aqueles spans de estilização que a gente colocou na listagem, eu vou colocar aqui também, para indicar que o produto é um produto em destaque. Então, como é que eu vou fazer isso? No mesmo formato que eu fiz na minha listagem lá da administração. Então, if product featured, vou fechar esse if. Se ele está em destaque, eu vou colocar uma tag spam, class badge success. Então vai ficar um spam com fundo verde de sucesso, indicando que esse produto está em destaque. Vou colocar a mensagem em destaque aqui dentro.
Então aqui temos a estilização do nosso nome do produto. Então seguimos abaixo. Então vou colocar um P, class card text. Dentro desse parágrafo vai um texto. E eu vou colocar a descrição do meu produto. Então description. Product description. Como eu vou colocar mais alguns itens aqui, eu vou copiar e replicar esse cara algumas vezes. Então depois do meu description eu vou colocar o price, então o preço do meu produto. Na frente eu vou colocar um R cifrão para indicar que é o preço. Vou colocar aqui embaixo um textinho antes, instruções, 2 pontos. E aqui eu vou exibir as instruções listadas lá no meu cadastro, instructions. E aqui embaixo eu vou escrever o textinho quantidade mínima para compra. 2 pontos. E vou colocar aqui o campo que é mínimo quantity. Então a gente já tem algumas informações do nosso produto. Para finalizar, vamos colocar um botão que vai ser um link para baixar o arquivo que está relacionado ao produto, que é aquele link que a gente vai que a gente não fez o upload do arquivo, a gente fez um link externo, que normalmente vai ser um arquivo que vai estar no Drive, ou no Dropbox, ou algo assim. Então vai ser um link externo, e eu vou colocar a verificação para exibir esse link para o usuário baixar as informações do produto, esse manual. Então primeiro eu vou verificar se existe esse link, então if from product link file, vou dar um end if aqui embaixo. Então se existe um link setado, eu vou fazer um href diretamente para esse from product link file. Lembrando que o usuário vai colocar lá todo o link completo, então http, drive.google.com, tá, toda a URL de compartilhamento. Vou definir um target underline blank para abrir numa nova aba. Então a gente vai utilizar essa informação. E eu vou colocar uma class btn primer para deixar o botãozinho azul definido ali dentro. Vou fechar minha tag A. E como texto eu vou colocar acessar arquivo. Então o usuário vai acessar o arquivo que foi passado para esse produto. Beleza, pessoal? Para finalizar, aqui entre a minha section e o meu body, só um pouquinho que eu fiz um pequeno errinho. Então eu deixei a minha main com o container, row, tudo certinho. Depois eu fechei a main e coloquei as sections embaixo. Então eu vou tirar minhas sections que estão fora dessa minha tag main e vou colocar dentro dela. Vai ficar mais condizente, senão eu vou ter que ficar replicando meus containers. Feito isso, entre minha tag main e minha tag body, eu vou colocar mais um include, que vai ser dos meus scripts. Então, includes.scripts. Deixa eu ver como é que está o nome. Scripts, está no plural. Prontinho. Salvei o nosso código. Agora eu vou lá para o meu navegador fazer o teste. Eu vou dar um sair para deslogar. Ele vai mandar de volta para minha página de login. E eu vou acessar a minha página raiz do site. Então percebam que está listado aqui produtos. Aqui estão listados os produtos que estão disponíveis. Tem o link para a área restrita. Tem os filtros de categoria. Não tem nenhum produto listado. Porque não temos nenhum produto cadastrado. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir uma aba anônima. Dar um Ctrl Shift N aqui no meu Chrome. E vou acessar meu localhost barra produtos. Public. E eu vou acessar a minha área restrita para logar. Então vou logar aqui como admin. Estou dentro do meu sistema. Agora eu vou vir aqui no cadastro de produtos e vamos fazer um cadastro completo dos meus produtos. Então vamos lá.
Vou clicar em incluir novo. Vou querer a categoria teste. Então, vou colocar o nome aqui, teste de produto do site. Vou ajeitar aqui o erro de digitação. Vou colocar como preço R$19,99. A quantidade mínima para a compra vai ser de 3 itens. Ele vai estar ativo. Ele vai estar em destaque. Eu vou colocar como uma descrição aqui. Esta é a descrição de um produto muito bom. Então, vou colocar um textinho aqui de teste. As instruções é este produto é frágil. Cuidado ao manuseá-lo. Então, vou colocar uma mensagenzinha aqui. No link do arquivo, eu vou acessar uma página da web, então vou colocar aqui Google. Vou colocar esse link da pesquisa mesmo, só para ter um exemplo de um link. E na imagem, aqui na minha pasta Downloads, eu tinha uma imagenzinha de um produto que eu estava utilizando de exemplo. Eu vou colocar ela aqui dentro e vou clicar em salvar. Prontinho, nosso produto está inserido. Eu vou voltar para minha aba normal. Vou dar um F5. Meu produto está sendo listado aqui embaixo. Então, teste de produto do site, coloquei destaque, ele está em destaque. Essa descrição do produto é muito bom, o preço, as instruções, quantidade mínima para compra e acessar arquivo. Se eu clicar em acessar arquivo, ele vai abrir o link numa aba anônima. Está funcionando perfeitamente a nossa listagem. O filtro ainda não funciona porque a gente não programou esse cara ainda. Nós vamos programar ele na sequência. Um pequeno errinho que a gente deixou passar lá na nossa listagem, no nosso controller. Vou abrir ele de volta. E eu vou simular esse errinho para vocês. Vou acessar de volta ao meu painel de administração. E eu vou deixar esse produto como ativo marcado como não. Então ele vai ficar inativo. A ideia é que ele não apareça na listagem. Vou clicar em salvar. Ele está como inativo, tá? A linha pintada de cinza aqui e tudo. Atualizei e o produto continua aparecendo. Como é que a gente resolve essa situação? Então a gente vai vir aqui no nosso controller. Aqui onde diz Product All, eu não quero todos os registros, eu vou querer fazer um filtro. Então vou colocar um where, bem como a gente faz no SQL. Então where active igual a 1. Quando eu utilizo um where que a condição é igual, eu não preciso colocar a condição no segundo parâmetro, eu já passo o valor que eu estou comparando. Feito isso, eu vou dar um get para obter os registros desse filtro. Salvei, atualizei, o produto sumiu porque ele está inativo. Se eu voltar aqui no meu painel administrativo e ativar ele novamente e atualizar, ele vai aparecer. Mais um pequeno teste. Vou trocar alguns valores aqui para vocês verem esses valores sendo replicados. Vou deixar só teste do produto, deixar essa descrição do produto, deixar só este produto é frágil, nada muito complexo. Vou colocar a quantidade mínima para 5. Vou deixar ele como ativo, vou deixar ele sem destaque. E aqui eu vou colocar o preço como R$ 29,99. E vou trocar a categoria para mais um teste. Salvei, atualizei e percebam que as informações foram atualizadas. O meu label, o meu badge, na verdade, que indicava que o produto está em destaque, sumiu. Então a gente fez as atualizações e está tudo sendo replicado na minha listagem. Feito isso, a gente vai fazer a programação desse filtro de categoria que está aqui em cima. Então vamos lá. Vou acessar meu código. Vou abrir meu arquivo de rotas novamente. Então, routes web. E eu vou criar uma rota específica para esse cara aqui. Então, embaixo da rota pública index, eu vou colocar um route. Dois pontos get. E eu vou colocar o seguinte: produtos barra categoria barra, eu vou deixar um espacinho
onde eu vou colocar a variável do meu category ID. Então vai ter o ID da minha categoria. E ela vai chamar o seguinte controller: site controller @category. E vou dar um name para essa rota, que vai ser filtro categoria. Então vai ser a listagem com o filtro de categoria aplicado. Vamos no nosso controller e vamos programar essa função category. Eu vou copiar minha função index e vou fazer uma cópia dela. Vou renomear para category. E a gente vai fazer a programação dessa função aqui. Então vamos lá. Primeira alteração que eu faço é passar o parâmetro category ID aqui em cima, que é aquilo que vai chegar da minha rota. Em categories eu mantenho essa situação aqui. E em products, além do meu where do active, eu vou ter que colocar um outro where. Então eu vou colocar mais um where category ID igual a category ID. Como é que isso aqui vai ficar lá no meu SQL? Então vai ficar algo do tipo select asterisco from products where active igual a 1 and where category ID igual a o valor que foi passado. Quando eu coloco dois wheres em sequência, ele vai utilizar o AND como agrupador. Se eu quisesse fazer um OR, existe uma função chamada OR where, que daí ele vai colocar uma condição de OR. Mas no nosso caso a gente quer que as duas condições sejam satisfeitas. Feito isso, o retorno da minha view mantém igual, porque eu vou retornar a minha listagem de produtos e as minhas categorias. Salvei esse cara. E agora eu vou atualizar minha página. Faltou a gente fazer uma coisinha na nossa view. Então vamos lá. Vamos colocar os links do nosso filtro. Então eu vou vir aqui dentro do meu for each que está listando as categorias e vou colocar no lugar do meu sustenido um route. Esse route vai ser para a página de filtro categoria, onde eu vou passar no meu segundo parâmetro um array com category ID como chave e o valor vai ser o meu objeto category, a minha propriedade ID. Salvei, atualizei. Então a gente vai fazer os filtros. Filtrar por categoria, vou clicar em teste. Percebo que não listou nada, porque esse produto não é da categoria teste. Vou retornar aqui, vou clicar em mais um teste. Percebam que ele filtrou o produto. Vamos inserir um outro produto da categoria teste para a gente ter alguns valores para testar. Então, vou colocar da categoria teste, vou colocar aqui um produto teste, 1, 2, 3. Preço, vou colocar R$ 99,99. Quantidade mínima para compra vai ser 1. Ele vai estar ativo, ele vai estar como destaque. Vou colocar uma descrição teste. Instruções também um teste. Vou colocar o mesmo link que eu tinha feito aqui, vou colocar para esse aqui. E como imagem, vou subir um outro arquivo que eu tenho aqui dentro. Cliquei em salvar. O produto está salvo. Vou vir na minha listagem, atualizei. Listado apenas aquele lá, pois eu estou filtrando pela categoria mais um teste. Vou filtrar pela outra categoria, listou outro produto aqui dentro. Um filtro que ficaria bem interessante aqui junto do filtrar por categorias é uma listagem de todas. Então um botão para listar todas as categorias novamente. Vamos colocar esse botão aqui agora. Antes do for each eu vou colocar mais um A. href vai ser para a minha route site. Vou colocar como class btn outline primary e vou colocar como texto todas. Então, todas as categorias. Atualizei, cliquei em todas, ele vai listar todos os produtos novamente. Tranquilo, pessoal? Tá ficando legal o nosso sisteminha, tá? Ele tá crescendo de um jeito bem interessante. Porém, a gente pode acrescentar mais algumas coisas nessa listagem para ele ficar mais profissional. Vamos fazer uma paginação. Então pense que a gente tem uma listagem com uns 20 produtos
e a gente queira listar apenas alguns e fazer um esquema para o usuário passar para a próxima página. A gente consegue fazer isso no Laravel e ele facilita muito o processo para nós. Então, vamos lá. Vou acessar o meu controller e para aplicar o esquema de paginação do Laravel, eu apenas vou trocar aqui o meu get, vou remover esse cara e vou colocar um paginate, que ele vai pegar os registros que foram retornados do banco e vai fazer uma paginação em cima deles. Por parâmetro, eu passo quantos itens eu quero que apareçam por página. No caso, vamos listar 12 por página. Vou fazer a mesma coisa aqui na minha category. Eu salvei, atualizei minha listagem e nada aconteceu. Por que nada acontece? Porque eu estou paginando em 12, eu tenho apenas 2 produtos, então eu teria que ter 13 produtos para ter uma segunda página. Para a gente fazer os testes, eu vou trocar esse 12 para 1. Então eu vou querer ter um registro apenas por página. Salvei, atualizei e foi listado apenas um dos registros. Então a nossa paginação está funcionando. Porém, a gente tem que ter as páginas para passar para frente. Senão não faz sentido nada paginar e o usuário não passar para a próxima página. Como é que a gente faz esse cara aqui? Vou acessar a nossa Blade. Desde já vou adiantar uma situação para vocês. O Laravel ele fornece um esquema de paginação pronto, com as classes prontas, que a gente estiliza essas classes e ele coloca as páginas automaticamente. Porém, a gente vai querer estilizar da nossa forma, então a gente vai manipular manualmente essa paginação para deixar tudo no estilo do Bootstrap padrão. A própria estilização default do Laravel é no formato Bootstrap, mas no Bootstrap 3. A gente já está trabalhando no Bootstrap versão 4. Então a gente esquece essa situação e a gente faz a paginação manual, que vocês vão ver também que não é muito difícil. Então, primeiramente, eu vou criar o meu HTML da paginação. Como é que a gente faz isso? Para listar as páginas, eu preciso verificar se tem páginas, mais que uma página na minha listagem. Então, se tem apenas uma página, eu não preciso listar a paginação lá embaixo. Então, eu vou fazer essa verificação primeiramente. Então, if. Como é que eu acesso as configurações de paginação? Através da minha listagem, então, products. Agora eu quero saber se a última página for maior que 1. Se a última página for maior que 1, é porque eu vou ter que listar as paginações. Se a última página for menor ou igual a 1, eu não listo nada. Que no caso eu só tenho uma página. Então, como é que eu pego a última página? Vai ser através da função lastPage. Essa função vai me retornar a última página do meu registro. Importante lembrar, essas funções lastPage e as outras que a gente vai utilizar agora, elas estão disponíveis apenas através da chamada da função paginate aqui. Se eu não chamar isso, eu deixar o get normal, isso aqui não vai funcionar. Beleza, pessoal? Então vamos seguir aqui. If products lastPage maior que 1, eu vou listar a minha paginação. Então eu vou colocar um if aqui embaixo e aqui dentro eu vou programar a minha paginação. Vou criar uma UL class pagination. Vou colocar mais uma class justify content center. Isso aqui vai centralizar a minha paginação no meio da tela. E agora a gente vai colocar 3 LIs. Um LI para voltar para a página anterior, um LI que vai ser o do meio, que vai ter a contagem das páginas, e um outro que vai para a próxima página. Então vamos lá. LI class page item. Aqui dentro eu vou colocar um link, então um href. O link que eu vou colocar, ele vem prontinho, então eu vou chamar aqui products previous page URL. Essa função aqui. Essa função já me traz a URL pronta para voltar para a página anterior. Não preciso fazer nada. Olha que maravilha. Vou colocar uma class page link. Vou colocar aqui o textinho anterior, que indica que eu vou voltar para a página anterior, e vou fechar meu link. Beleza, pessoal?
vou colocar a nossa próxima página também. Então, eu vou copiar essa estrutura aqui e só vou trocar a minha função. Em vez de previous page URL, eu vou colocar como next page URL. Também é uma função que traz a URL pronta para a gente passar para a próxima página. Só vou trocar o textinho aqui para próximo. E aqui no meio a gente vai colocar o nosso contador. Então, eu vou colocar mais um ali dentro dessa estrutura. Esse ali vai ser da class pageItem. E eu vou colocar mais uma class chamada disable, porque vai ser um link que eu não vou poder navegar, vai ser apenas um link textual. Feito isso, eu vou colocar uma tag A, href. Esse href vai ficar para nada, então eu vou colocar um sustenido. Vou colocar uma class pageLink. E vou colocar um tab index como -1, para indicar que esse item não vai poder ser acessado via o pressionamento da tecla do tab. Vou fechar aqui meu link e como texto eu vou escrever o seguinte: página. Agora eu vou colocar a página atual, então vou deixar o espacinho aqui para escrever. Então, products current page. Essa função retorna a página atual que eu estou acessando. Então, página current page de mais um espacinho products last page. Então vai ficar uma estrutura do tipo página 1 de 5, algo nesse formato aqui. Salvei meu código. Vou rodar esse cara aqui. Rodei. Percebam que aqui embaixo ficou anterior, próximo, página 1 de 2. Se eu clicar em próximo, ele vai para a próxima página e lista o próximo produto. Se eu clicar em anterior, ele volta para a página anterior. Como é que ele trabalha os links? Através de uma variável get. Interrogação page igual a 1. Tem como deixar uma URL amigável? Tem, mas não utilizando essa estrutura do paginate. Aí a gente vai ter que fazer a paginação manual, calculando o limit, o offset, todos esses caras. O Laravel permite, mas não é o nosso objetivo no momento. A gente quer facilitar o uso do framework. Então a gente vai utilizar ele nesse formato aqui, que está tudo certo. Beleza, pessoal? Então a gente está conseguindo paginar os registros, a gente está conseguindo fazer filtro por categoria. Eu vou filtrar por uma categoria específica aqui para vocês darem uma olhada. Vou pegar essa teste. Percebam que ele tem apenas um produto, então ele não paginou nada. A paginação está se aplicando também nesse esquema das categorias. Então a gente fez um sisteminha bem robusto aqui. Criamos toda a parte da autenticação. Fizemos um módulo de categorias, que é um módulo mais simples. Um módulo mais complexo, que é o módulo de produtos. Ele tem o upload de arquivo, ele tem algumas regras de validações mais elaboradas. Ele tem o próprio vínculo com o módulo de categoria, a gente viu como fazer isso. Temos o nosso módulo de usuário, que vai fazer toda a parte de gerenciamento dos nossos usuários, e fizemos também essa tela pública aqui. Antes da gente finalizar essa aula, eu vou abrir a documentação do Laravel para a gente dar uma olhada e eu mostrar algumas coisas que são importantes que vocês vejam depois desse mini curso que eu passei para vocês. Então, vou acessar aqui laravel.com. Vou acessar aqui a minha documentation, que é a documentação da ferramenta, e eu vou filtrar pela versão que eu estou trabalhando. Então, eu vou ver aqui em version, eu vou filtrar pela 5.5. Se vocês seguirem a estrutura do curso, vocês vão filtrar pela 5.5 também. Se vocês quiserem trabalhar numa versão mais recente, vocês utilizem essa versão aqui. Não muda muita coisa da 5.5 para a versão atual. Beleza, pessoal? O que tem de interessante aqui na documentação? Normalmente, a gente começa aqui por esse The Basics, esse item aqui. E aqui tem vários itens que a gente trabalhou. O primeiro deles é o routing. Então, toda a parte de rotas, a documentação está aqui dentro. Então, temos as rotas básicas, aqui o formato delas. Todos os verbos que a gente pode trabalhar aqui também. A própria proteção desse SRF ele já coloca aqui para nós. Os redirecionamentos que a gente fez de outra forma também dá para fazer nesse formato aqui. Temos rotas que são apenas de view, a gente poderia trabalhar desse formato também. Os parâmetros, como é que a gente pode trabalhar. Questão de parâmetros opcionais que a gente não trabalhou ainda. Também tem aqui a explicação, que é a mesma estrutura, só com uma interrogação aqui do lado.
Condições de parâmetros aqui, então a gente fazer o filtro de um parâmetro ser numérico, de um parâmetro ser exclusivamente textual. Rotas nomeadas, também tem aqui toda a especificação. Grupos de rota, então através de middleware, através de namespace. Até roteamento de subdomínios a gente consegue configurar aqui dentro, então tem bastante coisa. Aqui em controllers, a gente tem toda a estrutura dos nossos controllers. Então como é que a gente cria um controller, a estrutura do view, os namespaces que a gente vai trabalhar, enfim, tem toda a configuração aqui dentro. Aqui em requests, a gente tem todo acesso àquela nossa variável de request que vem junto das funções do meu controller. Então, como eu acesso a minha request, então meus inputs eu faço para acessar aqui. Vamos ver mais o que. Consigo verificar aqui também o método que está sendo acessado. Consigo verificar, pegar também todos os inputs que foram passados na minha requisição. Consigo pegar aqui embaixo também os atributos que eu passar especificamente, os atributos exceto os que eu passar. Mais para baixo aqui, consigo pegar toda a parte de redirect, também o old para pegar o que foi digitado anteriormente, os meus cookies, enfim, tudo isso eu consigo trabalhar aqui meus files também. Aqui em responses, a gente consegue ver as verificações da nossa resposta. Então, como é que a gente responde às requisições do nosso usuário? Então, aqui através de uma mensagem, com o código status code, se foi tudo certo, se tem algum erro, com cabeçalhos, então a gente consegue configurar os cabeçalhos aqui também. Mais aqui para baixo, vejamos o que tem de interessante, os redirecionamentos que a gente já viu, redirecionamento com rotas nomeadas, que a gente trabalhou anteriormente também. Temos aqui também o item views, que serve para mostrar para nós toda a parte da criação das views que a gente trabalhou, então os arquivos .blade, como é que a gente acessa ela diretamente, a chamada da view. Então como é que a gente passa informações para a view, tudo isso a gente viu no curso, mas vocês podem dar uma olhada posteriormente. Aqui tem esse item session do menu, aqui que vocês conseguem verificar toda a parte de sessão, então a gente trabalha com sessões por debaixo dos panos na parte de autenticação, mas a gente não viu nada de sessão sendo trabalhada. Aqui vocês conseguem criar sessões próprias de vocês para trabalhar. Pensem num carinho de compras, vocês conseguem utilizar essas sessions para trabalhar. Temos aqui embaixo também as validations, que eu nem vou entrar, que eu mostrei na outra aula para vocês. Aqui em front-end nós temos toda a parte das blades, então blade templates. Então se eu acessar aqui, ele vai mostrar toda a estrutura das minhas blades, como é que ela funciona, então session, wild, que a gente já viu, os extends. Tem essa estrutura de slot, de component, isso a gente não trabalhou, mas também vocês podem dar uma olhada depois com calma. Enfim, temos aqui também esse menu de localization. É uma estrutura que o Laravel disponibiliza para nós, que eu não coloquei nesse cursinho, que é para fazer toda a parte de internacionalização do nosso código. Então, colocar textos que eu vou poder fazer a tradução automática do inglês para o português, para o espanhol. Então, eu consigo configurar tudo isso e o Laravel me traz as funcionalidades necessárias. Aqui em Security, vai ter toda a parte de autenticação que eu mostrei para vocês. Então, toda a estrutura de como criar uma autenticação tem aqui definida, desde como tem que ser o banco de dados até a criação das rotas, aquele comandinho que a gente rodou. Então, as views que são criadas, como é que eu faço para validar essa autenticação, enfim, tudo está aqui dentro. Aqui também eu vou mostrar só por cima para vocês, temos a autenticação via API. Então, quando eu quiser trabalhar com token de autenticação para acessar através de um endpoint específico, toda a parte da autorização, então para trabalhar com permissões eu tenho aqui, e também a parte aqui embaixo de restaurar senha. Isso o Laravel traz pronto para nós, a gente consegue implementar a partir da estrutura que já está pronta. Então eu vou vir aqui um pouco mais para baixo, vou dar uma olhada. Aqui em Digging Deeper, então tem algumas outras coisas adicionais ao meu Laravel. Uma delas é a questão de file storage, então de upload de arquivos. Não só o upload, como também a manipulação dos diretórios e arquivos do meu servidor. Então, como é que eu trabalho com esses caras aqui? Então, aquela criação do link do storage, os meus drivers de autenticação, de
enfim, salvar arquivos, como é que eu faço para acessar o URL de um arquivo, URLs temporárias, para salvar arquivos no servidor, para fazer o upload do arquivo, tem tudo aqui especificado também, para excluir arquivos do meu servidor, então eu consigo trabalhar aqui dentro com toda essa parte de sistema de arquivos. Mas o que temos aqui? Temos a nossa parte de envio de e-mails, então aqui dentro tem toda a configuração de como tem que ser feito o envio de e-mail, a criação dos blades para configurar o HTML que vai ser enviado, as configurações, toda essa parte aqui como é que vai trabalhar. Agora eu vou mostrar aqui para vocês também aqui em Database. Aqui nós temos algumas coisas relacionadas a banco de dados propriamente dito. Então você está aqui em Query Builder. Aqui tem toda a parte de como criar os filtros de SQL. Então a gente já viu toda a questão dos wheres. Deixa eu vir aqui mais para baixo. Aqui tem o exemplo dos meus wheres. Então aqui eu tenho também toda a parte de chunking dos resultados. Para trabalhar com funções aqui, ó. Max, a average, enfim. Vou descendo aqui mais para baixo, toda a questão dos joins, eu consigo manipular isso também. Unions. Aqui eu tenho todas as verificações de wheres que eu consigo trabalhar, então com where, or where, between, in, null, todas essas verificações. Então a documentação do Laravel, como vocês podem ver, ela é bem completa, nada que vocês não consigam acessar posteriormente e ver o que tem aqui dentro. Aqui embaixo também toda a parte de migrations, de seeding, das seeds que a gente cria, da paginação. E aqui embaixo também toda a parte do nosso ORM do Eloquent. Então, como criar as relações, enfim, tudo está configurado aqui, está listado na nossa documentação. Beleza, pessoal? Essa última aula era isso. Eu espero que vocês tenham gostado do mini curso. Se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo através dos próprios comentários do vídeo no YouTube, por e-mail, por Discord, como ficar melhor para vocês. Qualquer dúvida que tiverem, me procurem. Espero que tenham gostado. Um abraço e até o próximo curso. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.